Você sabe que Deus usou homens para escreverem o livro dos Salmos, como Davi, Salomão, Moisés, os filhos de Coré, Asaf, Etã, homens inspirados por Deus para escreverem as suas orações, homens inspirados por Deus para escreverem as suas canções. O Salmo 23 é Davi falando para nós como ele enxerga Deus. Davi, que era um pastor de ovelhas, enxerga Deus como um pastor de pessoas. Davi sabia cuidar de animais, e ele diz que Deus sabe cuidar dos seus. Davi tinha um rebanho, Deus também tem um grande rebanho. E pela graça dele, todos nós aqui, se convertidos e salvos, somos parte deste rebanho. Se Deus cuidou de Davi a ponto de ele escrever com clareza isso no 23 dos Salmos, ele também cuida de nós. Se ele foi o pastor de Davi, ele também é o nosso pastor. E o Salmo 23, sem dúvida alguma, é a certeza que temos de que não estamos sozinhos, irmãos, nem no vale da sombra da morte. Versículo 1 diz assim: o Senhor é o meu pastor. Perceba que a palavra Senhor, o título Senhor, está em caixa alta, as letras maiúsculas. Eu já falei 1000 vezes aqui, já expliquei isso para vocês. Todas as vezes que você encontrar Senhor em caixa alta, em letra maiúscula, no Antigo Testamento, nos escritos mais antigos, ali estava o nome próprio de Deus, as 4 consoantes sagradas do hebraico, Yud, Re, Vav, Re, trazendo para o português, YHWH, o tetragrama sagrado, o santo nome de Deus. Mas os judeus, com medo de usar o nome de Deus em vão, trocam então o tetragrama sagrado para Adonai, em hebraico, aqui em português, Senhor, no grego, Kyrios, lá no Novo Testamento. O Senhor aqui é Adonai, o dono de toda a terra, o dono de tudo e de todos. Mas no original, no escrito mesmo que Davi fez, aqui estava o nome sagrado de Deus, que não sabemos pronunciar exatamente. Alguns dizem Yahvé, outros dizem Yahuê, tentando colocar umas vogais no nome, e outros dizem Jeová. Mas o certo é que o nome realmente é impronunciável, é santo, é separado. Mas o significado deste nome nós temos. É aquilo que Deus disse para Moisés. Moisés perguntou: eu vou em nome de quem libertar o povo? Eu sou de dura língua, eu não consigo libertar sozinho o povo de Israel do Egito, eu vou em nome de quem? E Deus disse: eu sou o que sou, eu serei o que serei. Esse é o significado do nosso Deus no seu nome. Eu sou o que sou, eu serei o que serei. Você percebe que o nome poderoso de Deus não limita a Deus. Na nossa cultura, o nome pode até não significar muita coisa, mas numa cultura hebraica, o nome representava quem a pessoa era. Por exemplo, Daniel significa o Senhor é meu juiz. Ezequiel significa aquele que Deus estabelece. Jeremias, aquele que Deus estabelece. Ezequiel, aquele que Deus fortalece. Isaías, salvação, e por aí vai. Jonas significa pomba. Olha para você ver seu nome, Jonas. Cada nome tinha um significado, cada nome representava algo, mas o nome de Deus não limita a Deus. Ele é o que é, ele será o que será. E Jesus no Novo Testamento traz para si este nome lá no Evangelho de João, mostrando a grandeza do nosso Deus, dizendo: eu sou o que sou, eu serei o que serei. Ou seja, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira. É este que Davi está dizendo: é o meu pastor. Meu pastor não é qualquer um, meu pastor é o eu sou o que sou, eu serei o que serei. Pastor é aquele que cuida de um dos animais mais dependentes de todo o planeta. A ovelha não enxerga muito bem de longe. Dependendo da queda da ovelha, ela não consegue nem se levantar sozinha. É um animal que precisa de intenso cuidado. A ovelha é um animal que precisa de um pastor ao lado dela quase que 24 horas por dia. E Davi, como pastor de ovelhas, que trabalhava em pasto, está dizendo: eu preciso de cuidado 24 horas por dia. Eu preciso de alguém cuidando de mim o tempo todo. Eu não dou conta de viver essa vida sozinho.
Eu não sei nem me levantar sozinho. Se eu cair, quem me levanta? Já sei, o meu pastor. Se eu falhar, quem me restaura? Eu já sei, o meu pastor. E Davi não está dizendo do pastor Pedro. Davi não está dizendo do pastor Mateus. Davi não está dizendo do pastor Márcio Valadão. Davi está dizendo do eu sou o que sou, eu serei o que serei. O que Davi está dizendo é: eu confio no meu pastor. Ele, o eu sou o que sou, é o que cuida de mim. E já que ele cuida de mim, o texto continua dizendo: nada me faltará. Se ele é o meu pastor, se ele cuida de mim, se eu tenho ele, eu não sinto falta de mais nada. Nada me falta. Irmãos, isso é uma das características da expressão bem-aventurado. Bem-aventurado significa realizado, completo, ditoso, aquele que não sente falta de nada nem de ninguém. Porque Davi é um bem-aventurado, porque ele tem tudo aquilo que ele precisava. E o que ele precisava, irmãos, não era de bens materiais. O que ele precisava não era ter a sua casa cercada de bens desta terra. O que Davi precisava, ele tinha: Deus. Eu posso dizer para você com toda certeza, irmão, que o que mais você precisa, o que mais você anseia, o que mais você deseja, o que mais vai fazer diferença na sua vida é Deus. Se você não tem o que o seu vizinho tem, você tem Deus. Se você não tem o que o seu patrão tem, você tem Deus. Se você não tem o que o outro tem, você tem Deus. E de nada você sente falta. Não estou dizendo que pessoas não são importantes. Não estou dizendo que aquilo que você pode obter é ilícito. Não é isso. Eu estou dizendo que para quem tem Deus, tudo isso é apenas bônus. Se tiver, amém. Se não tiver, amém também. Porque o que mais importa eu tenho, é Deus. E Davi está dizendo: ele é o meu pastor. Eu vou sentir falta de quê? Olho para a esquerda, tem Deus. Olho para a direita, tem Deus. Olho para frente, tem Deus. Olho para trás, a mão dele me cerca. Eu olho para cima, para onde me ausentarei do teu espírito. Olho para baixo, até no mais profundo abismo, o Senhor está lá comigo. Eu tenho Deus. Eu sinto falta de quê? Eu tenho Deus. Eu vou desesperar pelo quê? Eu tenho Deus. Eu vou chorar. Por quê? Versículo 2: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Sempre pense na figura do pastor de ovelha e depois aplique para o pastor das nossas almas. Se um pastor leva o animal ovelha para um pasto, o que o pastor quer é que aquela ovelha se alimente bem. E o texto não diz que é a ovelha que repousa sozinha. O texto diz que é ele, o pastor, que faz a ovelha repousar onde tem alimento. Não é a ovelha que vai sozinha, é o pastor que leva a ovelha. E é o pastor que faz ela repousar onde tem comida. Nós sabemos quem é o nosso pão da vida. Nós sabemos o que nos sustenta. Nós sabemos o que sacia a nossa fome. Nós sabemos o que sacia a nossa sede. E quem nos leva para o pão da vida é Deus. Jesus uma certa vez disse que ninguém pode ir a Ele se o Pai não trouxer. Se você está se alimentando de Jesus, se Jesus é o seu pão da vida, é porque o Pai te trouxe para este pasto verdejante. Ele te colocou de frente para a sua palavra. Qual é o alimento do cristão? É Bíblia. Qual é o alimento que sacia a nossa alma? Não é mensagens motivacionais. Não são mensagens antropocêntricas. Não são frases de efeito. Não são para-choques de caminhão, porque tem pregador para-choque de caminhão. Só com aquelas frasezinhas prontas para satisfazer o ego de pessoas que não têm fome de Deus. Mas diferente disso,
O meu pastor, que também é o seu pastor, o nosso pastor, nos coloca diante de um prato de comida bem robusto, que nos sustenta, que não é leitinho, mas como diz o autor aos Hebreus, é alimento sólido, é a sua palavra. Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. O salmista no Salmo 119 diz: de que maneira poderá um justo manter puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A vida do cristão, o anseio do cristão, o desejo do cristão é por pastos verdejantes, é por alimento sólido, um lugar onde você pode se alimentar da palavra de Deus. E o texto continua mostrando o que o seu pastor faz por você. Leva-me para junto das águas de descanso. Mais uma vez, não é a ovelha que vai, irmãos. A ovelha é levada. Mais uma vez, não é a ovelha que diz: agora eu quero água, já estou no comida, já tenho aqui pasto, agora eu quero água, vou lá. Não, o meu pastor me leva até para tomar água. E você sabe muito bem quem é o pão da vida, e agora você também sabe quem é a água da vida. Jesus Cristo é o nosso alimento. Jesus Cristo é a nossa comida. Jesus Cristo é a nossa bebida. Só que o texto diz que essas águas são águas de descanso. Ele é o nosso descanso. Ele uma certa vez disse: tem alguém aí cansado? Tem alguém aí sobrecarregado? Tem alguém aí pesado pela lei? Tem alguém aí carregado de religiosidade? Tem alguém marcado pela religião? Tem alguém abusado pelo farisaísmo? Sai disso tudo e vem a mim. Em mim você achará descanso. Não é a força do seu braço, não é o quanto você dizima, não é o quanto você oferta, não é o quanto você vem ao culto, não é o quanto você prega, é o quanto você vai a Ele. Ele é a água de descanso. A ovelha, se achasse um riacho muito movimentado, se ela fosse tentar tomar uma água, ela poderia cair naquele riacho, poderia ser levado pela água, poderia morrer. A ovelha poderia procurar um lugar para tomar água, mas não seria o lugar apropriado. O lugar apropriado para a ovelha tomar água, quem sabe, é o pastor. O lugar certo para você se alimentar e para matar a sua sede é o pastor que sabe. É por isso que nós cantamos assim: quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Ele é minha água, Ele é minha comida. É por isso que ele certa vez disse em João 6: quem não comer da minha carne e quem não beber do meu sangue não pode ter parte comigo. Davi está dizendo: Yud, Re, Vav, Re, YHWH, eu sou o que sou, eu serei o que serei. O Adonai, o Deus Todo-Poderoso, Ele é o meu pastor. E Jesus em João 10 diz: eu sou o bom pastor. Jesus é Deus. Versículo 3. Eu acho que alguém está precisando do 3. Refrigera-me a alma. Sabe o que é refrigerar a alma? Dar alívio de algo intenso sofrido. Quando você está no calor muito grande,
e entra no ar-condicionado, você tem um alívio. Quando você está com muita sede, faz isso aqui. Bebe água, te dá um alívio. Quando você está muito suado, cansado do trabalho, chega em casa desesperado, para quê? Para tomar um banho, para quê? Para sentir um alívio. O texto está dizendo que o seu alívio, o seu refrigério, o descanso, o alívio, a aquietação para a sua alma é Deus. Salmo 42, versículo 5. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, eu ainda o louvarei, eu ainda o exaltarei. Salmo 42, versículo 5. Tem uma música antiga, irmãos, que diz assim: porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Quem precisa de alívio? Quem está sofrendo muito? Quem está chorando muito? Quem está passando por muita luta? Quem está passando por depressão? Quem está passando por luto? Quem está passando por perda? Quem está chorando de dia e de noite? A palavra de Deus está dizendo: Ele é o seu refrigério, Ele é o seu refrigério, Ele é o seu descanso. É nele que você precisa se esconder. Pode ir no pastor, pode ir no membro, pode ir no irmão, pode ir em quem você quiser, irmão, mas alívio, refrigério para a sua alma, só Deus. Faça o teste. Ao invés de ir para o seu story, ao invés de ir para o Facebook, ao invés de ir para o WhatsApp e mandar indireta, não, corre para as asas do seu Senhor. Vai procurar refrigério no quarto, com a porta fechada. A irmã me disse hoje: fui no monte, que paz naquele lugar. Fui no monte, fui orar naquele lugar. Irmão, experimenta buscar refrigério no monte. Experimenta buscar refrigério em oração. Experimenta descansar o seu coração em Deus. Experimenta viver em fervente oração. Ele refrigera a nossa alma. Se tá bom, pode melhorar. Tem pregação que eu falo assim, ó, tá ruim, né? Pode piorar. Mas nessa noite tá bom, né? Pode melhorar, porque o seu pastor faz mais coisa para você, olha só. Guia-me pelas veredas da justiça. Mais uma vez, irmãos, perceba. Ele te faz repousar, ele te leva para a água, ele te refrigera e agora ele te guia. Agora ele te guia pelas veredas da justiça. O que é vereda? Caminho, justiça, o que é certo. Ele te faz andar em caminhos certos. Ele guia a sua vida. Salmo 139 disse que todos os nossos dias estão escritos e determinados. E também o Salmo 139 diz que a mão dele nos cerca por trás e por diante. Irmão, quantas coisas você já quis fazer na vida? Imagina se tudo aquilo que você planejou tivesse acontecido. Imagina todos os caminhos que você entrou, se tivesse acontecido. Imagina se você tivesse chegado no final de todas as estradas que por sua conta própria você entrou. Ainda bem que tem um corrigindo a nossa rota. Ainda bem que tem um nos levando para caminhos corretos. Não vem me falar que tudo que você quis fazer na vida foi a vontade de Deus. Não venha me falar que tudo aquilo que você planejou na vida, você planejou baseado na palavra de Deus. Não! O nosso coração nos engana. Nós erramos, nós pecamos, nós desobedecemos a Deus. E agora, meu irmão,
O que fazer? Confiar naquele que corrige a nossa rota. Ele nos guia, Ele nos leva, Ele nos faz caminhar por ruas exatas. Pastor, por que minha vida está aqui agora? Porque Deus te trouxe para esse momento, para esse tempo. Pastor, mas se eu tivesse escrito a minha vida, eu não estaria passando pelo que eu estou passando agora. Quem está te guiando é Deus, cuidado. Pastor, mas e se? Não tem e se para aquele que escreveu os nossos dias. Pastor, mas está errado. Quem pode, como vaso, falar ao oleiro o que ele deve fazer? Se estamos como estamos, se estamos onde estamos, eu só preciso te lembrar de um versículo. Qual, pastor? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, por que ele faz tudo isso, pastor? Por amor do seu nome. Ele tem algo a zelar, o nome dele. Ele não está fazendo simplesmente por mim e por você. Lá em Efésios, a Bíblia mostra para nós que ele nos salvou para que todos possam ver a grandeza da sua glória. Nós fomos criados, como diz Paul Washer, num mundo que parece que tem tudo a ver com a gente, mas na verdade tem tudo a ver com ele. Por que é que ele está te guardando? Para a glória dele. Por que é que ele te fez? Para a glória dele. Por que é que ele está te protegendo? Para a glória dele. Por que é que ele te trouxe aqui? Para a glória dele. Por que ele permite? Para a glória dele. E você limitado, pequeno, frágil, não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Vai chegar um dia, irmãos, que nós lá no céu, diante de Jesus, vamos cantar: Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo, Senhor, valeu a pena. E agora? Agora eu não estou entendendo, agora eu estou na prova, agora eu estou no deserto, mas esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Por quê? Porque Ele tem algo a zelar, o nome dEle. Então Ele está fazendo tudo da forma correta, tudo do jeito correto, para que o nome dEle seja exaltado, engrandecido e glorificado na sua vida. Só espera. Daqui a pouco você vai entender. Pastor, não estou entendendo. Daqui a pouco você vai entender. Pastor, daqui a pouco, semana que vem? Não sei. Talvez até o final dessa mensagem. Talvez até o final deste culto. Mas talvez daqui 1 ano, 2. Daqui 3, 4. Eu não sei. Eu só sei que Deus vai na frente. Deus está sendo exaltado. Deus está sendo glorificado. Ele foi glorificado na prisão de Paulo em Roma, na prisão de Paulo em Filipos, no naufrágio de Paulo, com Paulo na ilha de Malta, com João na ilha de Pátimos, com Daniel no palácio da Babilônia, com Ezequiel às margens do rio Quebar na Babilônia, com Jeremias no Egito. Deus está sendo exaltado. E Ele nos guarda, nos protege diante de tudo isso, por amor do seu nome. Agora, nem tudo são flores. Porque até agora você está no bracinho de Jesus. Até agora você está sendo ninado por Jesus. E faz parte. Tem hora que Ele pega a gente no colo. Tem hora que a gente não consegue, irmão. Se Jesus não nos carregar, a gente não vai dar conta. Se Deus não pegar a gente e não cuidar da gente não sai do lugar, irmão. Só que, olha o versículo 4. O pastor não impede da ovelha dele chegar. No versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. É possível uma ovelha que está sendo guardada pelo seu pastor chegar no vale da sombra da morte. Pastor, se Deus me permitiu descer lá no vale da sombra da morte, é porque Ele não está comigo. Não temerei mal algum, porque Tu estás comigo.
Quem te disse que o vale da sombra da morte é porque Deus não está com você? A Bíblia diz que o sol nasce, irmão, para justo e injusto. As ovelhas, às vezes, precisavam descer em vales perigosos para conseguir achar pastagem em outras partes. Por exemplo, em Jerusalém tem o Monte Sião. Se você quiser chegar do Monte Sião para o Monte das Oliveiras, você desce um vale chamado Vale do Cedron. Então você deveria passar por um vale para chegar do outro lado. Vale não é porque Deus te esqueceu. Vale é porque você precisa passar para o outro lado. Olha o vale da sombra da morte. Uma ovelha que cai no vale poderia receber uma inundação repentina. Um animal poderia estar naquele vale só esperando a ovelha para pegar aquela ovelha e matar a ovelha. E se a ovelha caísse no vale da sombra da morte? Davi está dizendo: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Irmãos, as maiores experiências dos crentes não são nos pastos verdejantes. As maiores dependências do crente, a hora e o momento em que o crente se sente mais guardado e cuidado, é no vale da sombra da morte. Faz um teste. Vive 2025 só na sombra e água fresca. Agora vira 2026, se Deus permitir chegar lá, no vale da sombra da morte. Aí lá em 2027, a gente conversa. E você me fala, qual ano você teve mais experiências com Deus? Qual ano você cresceu mais? Qual ano você percebeu Deus na sua vida mais? No vale da sombra da morte. Ele está conosco no vale da sombra da morte. E como ele trabalha no vale da sombra da morte? Com dois objetos, bordão e cajado. Olha o texto. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Eu estou lá no vale da sombra da morte. Pastor, o que o senhor tem aí? Bordão. Pastor, o que o senhor tem aí? Cajado. O que o bordão faz? Com o bordão, uma vara maior, longa e reta, ele vai tirando os empecilhos do caminho para que a ovelha passe. Ele vai expulsando e tocando os animais para que as ovelhas passem. E o cajado? O cajado é uma vara com a ponta que volta assim, ó. Para quê? Para guiar a ovelha. Se a ovelha está indo para o lado, o que passa no pescoço da ovelha? O cajado. Ovelha, volta para cá, ovelha. Ovelha, você é minha. Ovelha, vou te puxar para cá de novo. A ovelha, irmão, quer desviar o caminho. Quer ou não quer? Quer ou não quer? Eu vou tentar a terceira vez. Quer ou não quer? Quer. A ovelha não quer ir no culto domingo à noite, não. A ovelha não quer ir para o círculo de oração, não. A ovelha não quer buscar Deus em confiança, não. A ovelha não quer amar o próximo, não. A ovelha não quer amar a Deus acima de todas as coisas, não. A ovelha não quer confiar que o suprimento vem do céu, não. Aí está na hora de Deus usar o cajado. Machuca o pescoço, mas te faz voltar para o caminho. Machuca o pescoço, mas te faz voltar para o caminho. Ah, eu prefiro o meu pescoço machucado. Eu prefiro um cajadinho na minha cabeça, de vez em quando. Quando Deus pega o cajado e acerta a gente com o cajado, Ele, como nosso pastor, está cuidando da gente. Está cuidando do nosso coração. E quando Ele pega o bordão, não mexe com meu filho, não. Não mexe com a minha ovelha, não. Satanás, você está onde? Eu estou ao redor. Fazendo o quê? Procurando a quem possa tragar. Eu quero matar as suas ovelhas, Deus. Maior é o que está em nós
do que o que está no mundo, maior é o que está em nós. O maligno não nos toca, porque nós estamos guardados, seguros em Deus. Quer uma dica? Quero. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Versículo 5. Só iremos até Apocalipse 22. Amém? Estou brincando, calma, guardem as pedras. Só até o versículo 6. Versículo 5. Porque hoje em dia falar que crente vai ler muito a Bíblia é um problema. Versículo 5. Prepara-me uma mesa, um banquete de vitória, na presença dos meus adversários. Cuidado com este versículo. Davi, um homem de guerra, está dizendo: eu sou guerreiro e Deus me dá vitória nas pelejas contra os adversários territoriais, contra outros exércitos. Hoje você não é este guerreiro, você é um guerreiro espiritual. Você não tem adversário terreno. Meu vizinho é esse aí, pastor? Não. Minha sogra, pastor? Não. Meu patrão? Não. Hoje os nossos adversários são principados e potestades. A nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas diante dos inimigos espirituais, ele está preparando um banquete. E eu creio que cada dia mais ele vai preparando a ceia. Cada dia mais ele vai preparando o banquete. Cada dia mais ele vai preparando a mesa. Até quando ele vier em glória e nos chamar para as bodas do Cordeiro. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. O texto diz: unges a minha cabeça com óleo. O óleo era uma loção para lubrificar, para edificar e para aliviar das dores do dia a dia. O que o texto está dizendo é: tem um óleo que passa pela nossa cabeça, que desce lá do trono de Deus, que nos dá alívio. Ô meu irmão, se você precisa desse óleo, você acorda e dorme orando. Você acorda e dorme na presença de Deus. Senhor, sabe aquele óleo lá do Salmo 23, derrama agora no meu coração, porque está difícil a caminhada, porque está difícil a luta, e tem alívio para o povo de Deus, para suavizar a nossa caminhada, irmãos. Irmão, levanta a mão para mim, por gentileza, quem tem uma vida fácil. Levanta a mão para mim quem não tem nenhum problema na vida. Só o Samuel. Só ele não tem problema. Daqui a pouco vai ter um monte. Todos nós temos problemas na vida. Todos nós temos dificuldades na vida. Todos nós passamos por choros na vida. Mas tem um óleo nos esperando no lugar de oração. Tem um alívio na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Está doendo a caminhada, vai orar. Está pesado o trajeto, vai orar, irmão. Está difícil o dia a dia, dobra o seu joelho. Chora aos pés da cruz. Até a última vez que eu cantei, quem chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcança de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Nós estamos precisando chorar mais, hein? Mas nós estamos precisando derramar mais lágrimas. Nós estamos precisando ir mais para debaixo das asas de Deus e pedir ali alívio das nossas dores. Experimenta, irmão, fazer como Ana, chorar copiosamente.
Vai passar um Eli desavisado e vai falar que você está embriagado. Mas deixa Eli para lá, irmão. Não está dando conta dos filhos dele. Vai dar conta da nossa oração? Pastor, não entendi nada. Está precisando ler a Bíblia. O final do versículo 5 diz: o meu cálice transborda. Se ele me unge com o óleo do alívio, tem um cálice que está transbordando. É o cálice onde eu guardo o favor, a graça e a misericórdia dele. Está transbordando. E quem aqui pode dizer que o cálice da graça e da misericórdia está vazio? Quem aqui pode dizer: Deus, o Senhor não encheu o meu cálice de graça? Irmãos, estávamos indo para o inferno e Ele nos deu vida eterna. Nós estamos com o cálice transbordando. Você tem muito mais do que você precisa. Você tem mais na sua despensa do que você precisa. Você tem mais roupa do que você precisa. Você tem mais bebida do que você precisa. Você tem mais amigos, ou pelo menos deveria ter igreja, irmãos, vamos dizer assim, do que precisa. Você tem mais do que precisa. Porque o cálice está transbordando. Deus, eu tenho tantas bênçãos. Posso em minha vida enxergar. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Começa a contar como o salmista diz. Davi, o mesmo Davi. Senhor, se eu parasse para contar, eu contaria, contaria, contaria. Me deitaria, acordaria e continuaria contando das tuas bênçãos. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Nossa boca encheu de riso e nossa língua de júbilo. Onde era para você estar? Dia 29 de dezembro, às 19h04 da noite. Onde era para você estar? Você está aqui na presença do Senhor. Você está aqui se enchendo da palavra de Deus. Você está aqui se enchendo do Espírito Santo. 10 anos atrás eu estava perdido, como uma folha seca caída no chão, irmãos. Você também, 15 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, 5 anos atrás, mas hoje Ele nos trouxe para cá. Ele nos trouxe para cá. E o versículo 3 termina dizendo: bondade, que é a capacidade de fazer o bem, e misericórdia, que é Deus agir em favor da nossa miséria. Ou seja, a bondade de Deus e a misericórdia de Deus, certamente, Davi não tem dúvida. Sabe quem tem dúvida, irmão? Nós. Nós é que temos dúvida. Será que a bondade vai me alcançar amanhã? Eu estava aqui sentadinho aqui, ó, enquanto os irmãos estavam louvando no ofertório, pensando assim: será que Deus tem alguma coisa para mim? Hoje aqui, sentado aqui. Será que Deus vai me usar um dia nessa vida? Será que eu vou fazer a obra um dia direito? Será que tem alguma coisa para mim? Aí Deus está falando comigo aqui agora, ó. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Até quando? Todos os dias da minha vida. Irmão, somos o povo mais feliz da terra. Não quer dizer que não passamos luta. Quer dizer que temos um lugar seguro. Bondade, misericórdia nos seguirão todos os dias. Todos os dias. Pastor, amanhã é segunda-feira. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Pastor, dia 31 de dezembro, tem misericórdia para mim? Tem misericórdia de manhã e tem culto da virada às 21 horas. E eu espero todos vocês, porque nós iremos aqui agradecer a Deus por tudo o que tens feito. E lá no dia 1º, meia-noite, nós estaremos aqui jantando com os irmãos, dizendo: obrigado, Senhor, mais um ano de vida. Obrigado, Senhor, mais um ano de vida. E se Ele permitir que a gente chegue no meio do ano, bondade e misericórdia. No final do ano, bondade e misericórdia. E se Ele nos recolher antes do ano novo, bondade e misericórdia. Nós vamos passar o ano novo lá no céu. Vai ser melhor do que ano novo de Lagoinha, Mangabeiras. Nem se compara. Nem se compara. Então, se dormir, se morrer, se acordar, se ressuscitar, se não ressuscitar, irmãos, bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia. Está nos seguindo todo dia. Consegui chegar aqui hoje, bondade e misericórdia. Estou chegando no finalzinho da pregação, acho que vou conseguir terminar. Bondade e misericórdia.
Se Deus permitir, chegar lá em casa hoje, irmãos, imagina deitar cansado. Ou Samuel para dormir. Bondade e misericórdia. Amanhã eu vou acordar, tem um café da manhã? Tem. Ô irmão, graças a Deus eu tenho comida para amanhã. E a Bíblia diz para a gente pedir o pão de hoje. Mas Ele é tão bom que já me deu de amanhã. Ele está cuidando da gente, irmão. Ele está cuidando dessa igreja. Olha o que Ele está fazendo nessa igreja. Agora que eu reparei que pintou aqui, Pedro. Que bênção. Olha que coisa maravilhosa. Olha o que Ele está fazendo nessa igreja. Olha os irmãos aqui. Hoje de manhã eu não vim não, mas eu vi que tinha irmãos aqui, tudo reunido. O pastor Pedro pregou e os irmãos foram embora para casa. E está tudo certo. E Deus está cuidando da gente. Ah, irmão, veio de noite, veio de manhã, está vindo à noite. Irmãos, Deus está cuidando da gente. Hoje eu estou musical porque eu estou pregando nos Salmos. E tem uma canção que diz assim: Deus cuida de mim na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim. Ô irmãos, eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. E se uma porta se fecha, outras portas se abrem. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. E o final do versículo 6 mostra o estilo de vida de todo cristão. E habitarei, morarei, farei morada na casa do Senhor para todo sempre. O que Davi está dizendo é: maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso és poder te adorar. O que Davi está dizendo é: eu quero os teus átrios, um dia na tua casa, um dia em tua glória, vale mais que 1000. Salmo 84. Hoje nós não estamos na casa de Deus, hoje nós somos casa de Deus. Hoje nós somos morada de Deus. Hoje nós, igreja reunida, somos templo do Espírito Santo. Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sem dúvida alguma, um dos salmos mais bonitos da Bíblia. E um dos salmos que mais tranquilizam a nossa vida. O Senhor é o seu pastor. Não deixe Satanás roubar essa mensagem. O Senhor é o seu pastor. Você não precisa sentir falta de nada. Tudo o que você precisa, você tem. Se você precisasse do que você quer, Ele te daria. Hoje, tudo o que você precisa, você tem. Porque Ele cuida de você. Fique em pé no seu lugar, vamos orar. Feche os seus olhos, meus irmãos. Com seus olhos fechados, deixa eu orar por você. Por favor, meu irmão, com seus olhos fechados. Não esqueça que Deus está cuidando de você. Pastor, não estou vendo. Está vendo. Você está vendo. Essa mensagem é uma confirmação disso, irmão. Não é da boca do pastor, é Deus falando com você. Acredite nisso, irmão. Deus está falando com você. Ele está cuidando de você. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela tua igreja, Lagoinha Mangabeiras. Obrigado por cada irmão que estava aqui de manhã, pelos irmãos da noite, aqueles que não puderam vir hoje. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por cada coração aqui, cada família representada. Obrigado, Deus, por esse ano que está terminando. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Ah, Pai, pedimos perdão ao Senhor por cada murmuração. Pedimos perdão ao Senhor por cada reclamação.
Pedimos perdão ao Senhor por cada dúvida no nosso coração. O salmista, Deus, disse: certamente, certamente, a bondade e a misericórdia me seguirão. Quantas vezes esquecemos disso, duvidamos disso, quantas vezes questionamos isso, mas o Senhor tem cuidado de nós, Deus, até no vale da sombra da morte. Agradecemos ao Senhor, porque será assim, segundo a Tua palavra, até o último dia da nossa vida. Coloque gratidão no nosso coração, Pai. Quebrante o nosso coração, Deus. Coloque no nosso coração desespero, desespero por mais dos pastos verdejantes, das águas de descanso. Coloca no nosso coração, Deus, satisfação no Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que o produto da oliveira minta, mesmo que não haja alimento nos campos, mesmo que as ovelhas sejam arrebatadas, e mesmo que no curral não haja gado, nos ajude a louvar ao Senhor e exaltar o Senhor. É o que te pedimos, Deus, em nome de Jesus.